Olá, começando mais um programa TV Câmara Entrevista. Quando os europeus chegaram aqui em nosso país, encontraram nativos, mas não os reconheceram como iguais. Desde então, começou a exploração que, mesmo depois de mais de 500 anos, ainda não terminou. Enquanto isso, se extingue a riqueza e a cultura de um povo que faz parte do cerne da essência da identidade brasileira. Hoje no TV Câmara Entrevista, o tema é a situação indígena no Brasil e nosso convidado é o jornalista e documentarista Elton Rivas, ele que atuou como indigenista junto a diversos povos indígenas, mestre em estudos culturais, especialista em cinema e audiovisual e doutor em comunicação e semiótica pela PUC e ainda trabalha com a gente aqui na TV Câmara Jacareí. Elton, obrigado por ceder um pouco do seu tempo aqui para contar um pouquinho dessa experiência com os povos indígenas. Sim, Davi, a gente, quando tem essa experiência como indigenista, é uma característica, mesmo você não trabalhando mais, não atuando, eu atuei em ONG, né? Você tem o indigenismo oficial, que é da FUNAI, do Estado, e tem as pessoas que trabalharam com ONGs, como o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Eu trabalhei na OPAN, que é a Operação Amazônia Nativa, é uma ONG de 1969, foi uma das primeiras ONGs brasileiras, e creio que uma das primeiras a trabalhar com povos indígenas no Brasil, e mesmo já não atuando mais com a OPAN, existe essa espécie de compromisso em sempre, quando puder, estar falando um pouco sobre a realidade indígena, compartilhando um pouco dessas experiências, sobretudo no mês de abril, em que as pessoas estão um pouco mais atentas a isso, em função dessa comemoração do Dia do Índio, né, que infelizmente o índio está aí o ano inteiro, mas a gente acaba prestando atenção, a mídia acaba também dando um destaque para essa questão mais durante essa época. Legal, Elton. E queria que você contasse para a gente começar esse bate-papo. Você se formou em jornalismo, quando que iniciou aí, abriu essa porta para começar a trabalhar com os povos indígenas? Conta um pouquinho do início da sua experiência com esse tema. Já na reta final da faculdade, eu conheci o trabalho da OPAN pela internet na época e comecei a me corresponder com eles. Na época era por carta, não sou tão antigo assim, mas em 1998 isso, no final de 97, comecei a entrar em contato e conhecer o trabalho. E aí, logo que eu me formei, surgiu o convite de acompanhar um projeto que era a instalação de radiofonias, esses rádios PX, em várias aldeias indígenas de duas terras indígenas lá no Amazonas, a terra indígena Culina, do Médio Juruá, e terra indígena Canamari. São dois povos diferentes, estavam passando por um processo de demarcação de terra, e esse projeto tinha uma dimensão de comunicação, que era criar uma rede de comunicação entre os índios para estar organizando o trabalho da demarcação e também colocando outros conteúdos, como direitos indígenas, monitoramento do território. Então, estava formado em jornalismo, fui conhecer essa possibilidade e acabei. Na época eu era muito novo, eu tinha 21 anos, eu imaginava ficar um ano nisso, olha, uma experiência exótica, assim, uma experiência diferente. E eu fiquei até 2012 trabalhando com povos indígenas, a maior parte da minha vida profissional, trabalhando ou diretamente ou indiretamente, depois como jornalista atuando na produção de documentários, trabalhando com ONGs, mas desde essa experiência que na minha cabeça era para ser uma experiência breve, isso acabou de redimensionando toda a minha vida profissional e depois acadêmica, que aí eu fui estudar e produzir conhecimento sobre esse tema. Elton, a gente percebe que a sociedade tem uma visão um pouco caricata da questão indígena. O que seria ser índio? O que é ser índio no Brasil? Como que a gente poderia explicar isso para o telespectador? Nós, infelizmente, nós trabalhamos com a noção de um índio genérico, né? Até no mestrado eu estudei como é que a mídia retrata os índios, né? E a gente tem essa ideia do índio genérico. A gente fala o índio como se isso fosse suficiente para dar conta dos mais de 220 povos. O Brasil hoje, ele tem registrado, são mais de 220 povos no Brasil. Eram muito mais do que isso, mas ao longo dos séculos, muitos povos desapareceram, outros acabaram ressurgindo recentemente, povos que estavam considerados extintos, mas as pessoas já vivendo numa situação mais próxima da sociedade envolvente, não praticando mais a sua tradição, mas que são considerados indígenas também. Então hoje a gente tem essa realidade de 220 povos, e são povos muito diferentes entre si. No Brasil são mais de 190 línguas indígenas. A gente às vezes fala dialeto ou fala o idioma. São línguas próprias, com gramática própria. Então
Então, muitos desses 220 povos falam a mesma língua uns dos outros, mas é uma diversidade talvez quase que única no mundo. São 190 línguas e mais de 220 povos. Povos com tradições diferentes, com costumes diferentes, com formas de se alimentar diferente, com formas de compreender o mundo diferentes. Então, o primeiro passo, acho que quando a gente vai falar de povos indígenas, é ter em mente que essa ideia do índio, representando todos os povos, ela é uma ideia equivocada. Então a gente tem que parar primeiro e entender a diversidade, entender essa variedade de costumes, de tradições que existem ainda hoje no Brasil e que isso é uma riqueza. Poucos países no mundo têm essa gama de formas de viver, né, do ser humano na Terra, como é o caso do Brasil. Elton, e um dos seus trabalhos com a questão indígena foi um documentário audiovisual Em Trânsito, né, que mostra ali a situação a questão agrária, ali, a questão, como é que a gente fala, das terras ali indígenas, é isso mesmo? No Mato Grosso, foi com o povo Iranche. É até interessante, a gente fala povo Iranche, mas o povo Iranche, ele se autodenomina Manoque. A forma como ele se reconhece é Manoque. A maior parte dos povos indígenas brasileiros, eles não se chamam da forma como nós os chamamos. Geralmente os Chavante, Caiapó, a maior parte, eu acho que quase a sua maioria, os nomes como nós os conhecemos são nomes dados pelos brancos, pelos não indígenas. Também falar branco também é uma generalização. Os não indígenas são nomes que às vezes os inimigos deles davam a eles. Então a gente já começa o tratamento dos povos indígenas da forma errada. A gente já os chama de uma forma como eles não se reconhecem. Então, por exemplo, os Iranche, eles se autodenominam Manoque. Iranche, na verdade, é o nome de uma abelha que existe na região lá do Cerrado e que eles se alimentam de mel, eles cultivam mel e aí eles ficaram conhecidos dessa forma. Então, esse documentário, na verdade, ele serve para, apesar de contar a história de um povo, ele acaba retratando a história de muitos povos indígenas do Brasil, que acabaram sendo retirados dos seus territórios, indo viver fora desse território e depois tentando reconquistar o território, tentando lutar pela demarcação. Esse documentário tem 10 anos, nesses últimos 10 anos a terra está demarcada, mas ela não foi homologada, não saiu o papel definitivo da terra e piorou muito a situação. A situação piorou muito. Quando gravamos o documentário, eram cerca de 20 a 30 fazendeiros que estavam explorando madeira de forma ilegal na terra indígena, e hoje já são mais de 50, o que gerou no último mês uma denúncia do povo Manoque na ONU. Eles foram levar uma denúncia na ONU e acabou tendo uma reação do Estado brasileiro, que foi uma grande operação na terra indígena Manoque, com apreensão de máquinas, prisão de pessoas. Tem uma intervenção do Estado um pouco mais forte em relação a isso. Mas, no geral, a política indigenista brasileira ela é muito reativa, existe um vazio assim, do Estado, existe muitas compreensões do que deve ser a forma de se tratar o índio. Nós vivemos um período, no início, até a metade do século XX, a ideia era que tínhamos que trazer os índios para a nossa sociedade, integrá-los, né, a qualquer custo, como trabalhadores rurais, eles seriam os verdadeiros brasileiros. Então a gente tinha uma grande... Até os anos 50, o norte e o centro-oeste tinham grandes extensões de faixa vazia, sem ocupação, sem cidades, e a ideia que se tinha era que os índios, então, seriam aqueles brasileiros originais que iriam ocupar e produzir. Essa ideia mudou, a antropologia, a ciência, a forma de compreender as culturas, ela foi se transformando. Hoje a política indigenista oficial é de manter os índios. Você sabe que no Brasil tem cerca de 20 povos isolados, que nunca tiveram contato com a sociedade envolvente, com a civilização, como se fala, e vivem aí de forma isolada. Então a política hoje é manter esses povos, essas populações isoladas e intervindo apenas no caso em que existe uma ameaça física, doenças ou ataques de madeireiros, seringueiros ou outras pessoas que exploram o território de forma ilegal. Elton, vou mostrar para o pessoal aí de casa um pedacinho desse trabalho do jornalista Elton Rivas, o documentário Em Trânsito. A gente confere um trechinho e volta aqui para falar um pouco mais sobre a situação indígena aqui em nosso país. No final dos anos 40 até os anos 50, teria talvez uma população em torno de
120 a 180, 200 pessoas. Os índios Iranches deram notícia que estavam sendo atacados pelos índios beiço de pau, os Ticole, que eles chamavam de Ticole. E daí então é que começou então o movimento de procura de Utiariti. A partir de 1950, mais 52, 54 até 56, grande parte da população Iranche se transfere para Utiariti, na sede da missão. Seriam talvez entre 45 a 50 pessoas que assim o fazem. E se fosse correr a história sem uma intervenção dos jesuítas, eles iriam desaparecer com o tempo devido aos embates e lutas. O Utiariti serviu então como um lugar de defesa, onde se procurou educar, instruir, de tal maneira que pudessem viver no ambiente branco. Não queria, né, estar no meio do povo brancos, né? Mas a gente foi levados aí na missão por causa que eu não tinha, quer dizer, minha mãe era falecida, meu pai já tem falecido, né? O trabalho de civilização estava deixando os índios, vamos dizer, no conjunto na sua totalidade, quase alguém sem identidade, tanto cultural quanto, vamos dizer assim, até étnica, porque realmente a orientação era uma orientação para ser um bom civilizado, um bom cristão. Chavante arara, apiacá, macairi, terenamiki, bororiramti, icaiabi, coicinta larga e suruí, os Nambiquara e Parisi. Hoje é uma ruína onde é a ruína do Utiariti, onde todos os povos índios se trabalharam aqui, se estudaram aqui. Bom, aqui tinha várias tribos de índios que moravam aqui, quer dizer, a missão trazia, né, os padres, especialmente o padre João, que foi um grande pacificador indígena. Bororiramti, icaiabi, Olha, vocês estão vendo aqui a cachoeira, o rio, já corre lá embaixo, é um salto tão bonito. E Parisi. Tapirapé, Carajá, Munduruku, povos do Xingu, Zorocrená, Corê, Caiapó, Eriquibá. Dos moços aqui, que a gente está vendo essa ruína, e daqui para lá era a casa dos casados. Quem era casado, quem era solteiro. E nós, como jovens malandros, a gente pulava aqui a cerca lá, roubava galinha lá das irmãs lá, fazia tanta malandragem lá que os padres de vez em quando pegavam no nosso rabo também. Aqui morreu o grande nosso pajé, que era Mana Maria, né? Morreu e foi enterrado aqui no Utiariti. Foi o último pajé? É, o último pajé que nós tínhamos faleceu aqui na missão dos padres aqui. No começo, nós interferimos na vida dos Iranches e prejudicamos. E essa vida em Utiariti vigorou até 68, quando Todos aqueles que moravam em Utiariti deveriam voltar para suas terras, porque não estava claro qual seria o destino daqueles que não seguissem os seus próprios costumes, as suas próprias tradições, quem não vivesse em sua terra. Então a missão estava esvaziada de sentido. nós tivemos um padre antropólogo que propôs uma mudança, Padre Adalberto Holanda Pereira, uma mudança radical. Vamos devolver os índios para as aldeias. Aí viram que o índio não era para ser tão preso, né, como nós estávamos lá preso lá. Lá na missão. Lá na missão, né? Então tinha que ser mais livre, né, como ele é, um índio assim solto. Então, numa época das férias, né, a gente pediu licença lá para os padres lá, para nós já vamos embora lá para a terra. Aí nós viemos marchando de a pé de lá até aqui. Daqui lá vai dar uns 60 quilômetros.
Você conferiu então um trechinho do documentário Em Trânsito do jornalista Elton Rivas, que hoje está aqui em nossos estúdios para falar um pouquinho sobre a situação indígena no Brasil. Ô Elton, como sugere aí o nome do documentário Em Trânsito, ainda hoje os povos indígenas ainda estão em trânsito no nosso país, buscando aí os seus territórios? Como que está isso? É mais do que o trânsito físico desses povos estarem lutando pelos territórios, pela garantia dos territórios tradicionais, existe um trânsito que a gente chama que é o trânsito cultural, porque são povos que têm que negociar fragmentos, às vezes, das tradições, da cultura, em um contato muito intenso com a nossa sociedade industrial, informacional, a sociedade de mercado. Então, como é que eles negociam isso? Como é que essas concepções de mundo, elas se chocam? Muitas vezes esse é um impacto violento do ponto de vista simbólico, porque os índios estão inseridos, a maior parte das populações indígenas estão inseridas na sociedade de mercado e precisam então gerar renda, precisam negociar isso com recursos naturais, né? Muitas populações estão assentadas em regiões em que tem muito recurso natural, água, minério, madeira de lei. Estão lidando com a expansão da fronteira agrícola, que vai chegando, derrubando tudo, trazendo gado, retirando a madeira, implementando o agronegócio. Então, como negociar com isso? Como lidar com essas mudanças? Então, é um trânsito muito intenso e que os povos que muitos acabam sendo assimilados ou acabam sendo vencidos nessa batalha, são incorporados de alguma forma. A gente tem hoje no Brasil uma população indígena que vive em zonas urbanas muito grande, populações que vivem em favelas, populações que vivem em bairros muito carentes, com muitas dificuldades de questões básicas, como água, alimentação. E a gente tem populações que vivem em regiões em que a sua capacidade de subsistência ainda é garantida pela existência de recursos naturais, mas, por outro lado, sofrem um imenso assédio justamente por terem esses recursos. E acabam negociando. Então, a gente tem exploração de garimpo, de madeira, muitas vezes com o envolvimento de alguns indígenas. Então, na questão indígena, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? É muito dinâmica, são situações específicas ao longo do país, mas a gente esse filme dos Manoque, ele serve como exemplo dessa relação que se estabelece hoje entre essas sociedades tradicionais, que têm formas de conceber a vida e a produção e a sobrevivência, com a nossa sociedade, que é a sociedade de mercado, a sociedade em que é extrativista ao máximo, acumulativa, e os índios acabam, né, entrando nesse conflito mesmo. Elton, o nosso bloco está acabando, mas a gente tem mais 2 minutinhos. No segundo bloco a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu queria que você me dissesse o seguinte, e a gente já teve algumas populações indígenas aqui no nosso país que já foram exterminadas, temos línguas que já acabaram, que não tem como mais recuperá-las. Como que é isso? Sim, vários povos. Existe uma organização indígena chamada COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Ela reúne diversos povos lá da região amazônica, né? É uma associação indígena, uma organização que luta pelos direitos. E num congresso da COIAB, que eu estive presente, eles têm inclusive isso como lema, está pintado na parede. Eles falam que os povos indígenas, a eles foi necessário mudar para poder seguir sendo os mesmos. Como é que você muda para poder continuar sendo o que você é? E essa frase, ela traduz muito dessa questão da cultura, né? A cultura está sempre em transformação, mas existem alguns pontos da cultura em que você não negocia. Algumas coisas que estão mais na essência, que tem a ver mais com a identidade dos povos indígenas, a forma mais crua, ali no núcleo duro da cultura. As fronteiras da cultura, elas se movem muito. Então, os índios, não é eles estarem hoje vivendo com bens de consumo, ou estarem andando. Isso é muito comum. O índio está andando de carro, está de calção, está de relógio, não é mais índio. Não, isso é um reflexo da transformação da cultura. A cultura é dinâmica, assim como a nossa sociedade também se transformou muito e continua se transformando. A gente estava conversando hoje quando você vai ler alguma projeção de futuro, o futuro é 2020. Quando eu era criança, o futuro era 2050. Hoje, a velocidade da transformação das coisas é muito intensa. Nossa sociedade lida com isso há muitos anos. As sociedades indígenas lidam com isso há menos tempo. Então, essas transformações, às vezes, são rápidas demais,
essas sociedades se desestruturam e acabam perdendo algumas características, perdendo a sua identidade enquanto um grupo diferenciado, com uma cultura própria, acabam desaparecendo línguas, muitas línguas indígenas já desapareceram, conforme o contato é muito intenso, os jovens vão aprendendo apenas o português e não mais a língua indígena. Isso sim acontece. A gente vê aqui no Vale do Paraíba, era uma região indígena, a gente quase não tem presença, a gente não tem mais presença indígena no Vale do Paraíba, porque são povos que estavam aqui desde o começo, né, da colonização e desapareceram. Em geral, muitos autores falam que os povos que resistiram, esses desapareceram. Os povos que negociaram, os povos que se mudaram, os povos que de alguma forma conseguem fazer um diálogo, geralmente um diálogo desfavorável, é muito difícil para um povo negociar com toda essa sociedade, que é a nossa sociedade, eles acabam permanecendo. O papo tá legal, a gente vai para um breve intervalo aqui no TV Câmara Entrevista e voltamos para dar continuidade nesse interessante assunto que é a situação indígena aqui no nosso Brasil, na companhia aqui do jornalista Elton Rivas. É rapidinho o intervalo e voltamos aqui com o TV Câmara Entrevista.